Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Já achou? Me faz uma gentileza, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostra para a pessoa onde nós vamos ler. Está escrito assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Eu vou ler de novo, preste atenção nos detalhes. E semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? No deserto. Naquela mesma terra, onde ele pensou, vou embora daqui. Vou embora, aqui não dá nada. Mas a partir do momento que ele fez um pacto com Deus, a partir do momento que ele decidiu viver pela fé, depender do Senhor, ser obediente e fiel, ele tranquilizou o seu coração e passou a agir naquela mesma terra, naquele mesmo deserto. Então veja, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. E colheu. Naquele mesmo ano, olha só, naquele mesmo ano. Não ficou para o ano seguinte, não ficou para um futuro distante, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A razão pela qual ele conseguiu êxito no deserto, conseguiu colher 100 vezes mais no deserto, foi que o Senhor o abençoava. E por que agora o Senhor o estava abençoando? Porque Isaque passou a depender só de Deus. Ele agiu, ele semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano ele colheu cêntuplo, porque o Senhor o abençoava. Isaque, agora, ele tinha um pacto com Deus, ele tinha um compromisso com Deus, e Deus também tinha um pacto com ele, um compromisso com ele. Pacto é um acordo entre duas partes que gera obrigações para as duas partes. Isaque estava fazendo a parte dele, consequentemente Deus também estava cumprindo a dele. Então agora eu vou reler esse versículo e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repetisse em seguida. Vamos lá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Já profetizando, porque o Senhor me abençoava. Você crê nisso? Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos louvar o nosso Deus, porque nós temos a certeza absoluta que Ele nos abençoa. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e glorificando o Deus que te abençoa, o Deus que te guarda, o Deus que te protege, o Deus que te defende, o Deus que está contigo. Aplaude e dá glória, 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 glória. Você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco, oh glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos um pacto contigo, e o Senhor tem um pacto conosco. Nós cumprimos a nossa parte, e o Senhor cumpre também a tua parte. Por isso nós te louvamos pela tua fidelidade. Glorificado, glorificado seja o teu nome. Pai querido, nós queremos ouvir mais a tua palavra, queremos aprender mais de ti, queremos ser mais abençoados do que já somos.
Então vem agora com teu espírito, tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada um de nós agora, retira todo obstáculo, retira tudo que se opõe à tua palavra, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh glória, podeis se assentar, por favor. Isaac não ficou mais olhando para a crise, para a fome e para a necessidade. Isaac não olhou mais para a falta de perspectiva do lugar onde ele estava. Ele não ficou mais pensando nas dificuldades. Isaac, ele creu de coração, teve fé, que o Senhor era com ele, Deus tinha prometido isso. Então agora ele está em paz, e ele semeia naquela mesma terra, em Gerar. Ele investiu naquele chão seco, ele investiu naquele chão duro, ele investiu onde ninguém investia. Olha o detalhe. Isaac, ele passou a investir ali, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E Deus estava com ele e o abençoava. Eu quero que você leia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24. Uma palavra a respeito disso. Vamos aumentar a nossa fé na palavra. Olha o que diz aqui. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Isaac está em Gerar, ninguém está investindo. Isaac resolve espalhar a sua semente naquela terra, naquele deserto. Mas não tem ninguém semeando, porque todo mundo pensa assim: é inútil jogar semente aqui. Plantar para quê? Para perder a semente? É melhor eu guardar. É melhor eu guardar, porque se eu não plantar, pelo menos eu tenho o que comer. Olha só, é melhor eu guardar. A maioria pensava assim. Isaac não. Isaac resolveu espalhar a semente, acreditando, tendo fé na semeadura, acreditando que o Senhor iria lhe acrescentar mais. Volte comigo para Gênesis capítulo 26. Leia o versículo 13 comigo. Olha o que está escrito. E engrandeceu-se o varão, isto é, Isaac. Ele começou a crescer no deserto. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Pega esse versículo 13 que nós estamos lendo. Preste atenção. 3 vezes aparece a palavra grande, engrandecer. Repare. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo. Por que a Bíblia repete? Até que se tornou muito grande. 3 vezes falando a mesma coisa. Ou seja, é a maneira da palavra de Deus mostrar que foi crescimento em cima de crescimento. Não é que ele teve um crescimento, pumba, parei, cheguei no máximo. Mas ele continuou crescendo, até que se tornou muito grande. Você compreende? Com aquela semeadura, Isaac não atingiu o máximo. Mas aquilo foi um princípio de crescimento. E isso mostra que ele não parou mais de crescer. E por que 3 vezes? Nós sabemos que Deus é trino. Nós sabemos que Deus está com Isaac. E Deus vai confirmando crescimento em cima de crescimento. É Deus que está dando esse crescimento para Isaac ali no deserto de Gerar.
E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo. Você sabe que engrandeceu-se, aí está como uma coisa consumada no passado. Depois a segunda frase diz, e ia se engrandecendo, é no gerúndio. O verbo está no gerúndio, significa uma ação contínua que não para mais. É algo que continua acontecendo, até que se tornou muito grande. Numa crise daquela, numa fome daquela, numa miséria daquela, num deserto daquele, naquela mesma terra que ninguém plantava, que ninguém semeava. Olha só, no meio da crise, Isaac se tornando muito grande. É um superlativo, muito grande. E não apenas Deus estava abençoando aquela plantação que ele tinha feito. Aqui diz que inclusive as outras coisas de Isaac também foram se multiplicando. Ele foi crescendo inclusive nas outras coisas, nas outras atividades, nas outras coisas que ele fazia. Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Todo mundo queria trabalhar para o Isaac. Todos os desempregados de Gerar começaram a dizer uns para os outros, tem muita miséria aqui entre os filisteus, mas aquele varão, o Isaac, aquele varão está engrandecendo muito. Ele plantou e está colhendo 100 vezes mais. Ele precisa de gente para trabalhar. Vamos pedir emprego para o Isaac. Aí ia todo mundo lá. E Isaac se tornou o maior empregador de Gerar. E é isso que eu estou vendo para você. Deus vai te engrandecer muito nesse deserto. Você vai ser uma bênção tão grande e vai continuar crescendo tanto, que muita gente vai ver o teu crescimento, muita gente vai comentar, e é isso que eu quero ver na tua vida. Não apenas você contratando gente para trabalhar contigo, mas você sendo uma bênção primeiro para a tua própria vida, primeiro para a tua família, e também para as pessoas que estão à tua volta. Deus tem poder para fazer isso. Desde que você creia, desde que você confie, desde que você parta para a ação. E olha o que diz a palavra aqui, finalmente, no versículo 14, no finalzinho. De maneira que os filisteus o invejavam. De maneira que os filisteus o invejavam. Agora, a gente já sabe que a inveja é uma coisa ruim, não é? Uma pessoa que é muito invejada, ela tem medo. É por isso que as coisas dão erradas para mim. Eu sou muito invejado. Tem muito olho gordo em cima de mim. Por isso que as coisas dão erradas. Tem gente que fica só me olhando e torcendo contra, desprezando o que eu faço. Eu tenho até medo da inveja. Mas como que a inveja pode prejudicar uma pessoa que é abençoada pelo Altíssimo? Como que a inveja pode atrapalhar você quando você tem um pacto com Deus? Quando você está firme com o Senhor? A inveja só atrapalha quem não tem Deus no coração, quem não vive com Deus. E o que é a inveja? A inveja é um sentimento de querer possuir aquilo que é de outra pessoa. É lamentar e dizer, como que ela tem e eu não tenho? Como que ela consegue e eu não consigo? Não é isso que os invejosos ficam perguntando? Como que aquela pessoa tem e eu não? Como que ele compra um carro zero e eu não? Como que ele tem uma boa casa e eu não? Como que ele tem um bom emprego e eu não? Como que ele se tornou empresário? Como que ela se tornou empresária e eu não? Por que essa pessoa tem e eu não tenho? Aí a pessoa fica achando que é sorte. É sorte. Aí a pessoa tem inveja até da sorte. Que sortuda que ela é.
A pessoa tem inveja da sorte da outra. O invejoso, ele fica querendo possuir aquilo que é do alheio. Quer ter posse alheia. Os filisteus estão com inveja de Isaque. O invejavam. Viam tudo o que estava acontecendo. Olha só. Olha como esse varão cresce e vai se tornando muito grande aqui na nossa terra. Nós continuamos na miséria. E esse camarada chegou aqui outro dia. Olha como ele está crescendo. Isso é inveja. Inveja. A inveja sempre vai existir. E a inveja sempre será o sentimento dos fracassados. O sentimento daqueles que não conseguem nada. Se você alguma vez na vida teve inveja de alguém, você precisa tirar esse sentimento do teu coração. Você nunca mais terá inveja de ninguém. Eu vou dizer isso aqui como profecia, mas você tem que mudar sua atitude e tomar posse do que eu vou falar agora. Você nunca mais terá inveja de ninguém. Pelo contrário, os outros terão inveja de você. A partir de agora, você vai ser o exemplo para todo mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ficar se questionando. Por que ela tem? Por que ela conseguiu? Por que ele tem? Por que ele conseguiu? E a conclusão que o mundo vai chegar é essa. É porque o Senhor Deus te abençoa. E por que Deus te abençoa? Porque você tem um pacto com Deus. Por que os filisteus, ao invés de ficarem invejando Isaque, por que não fizeram o que Isaque fez? Eu já vi um adesivo. Eu já vi N adesivos iguais. Mais ou menos nessa linha. Não me inveje, trabalhe. Não é? Eu acho um adesivo meio antipático, você colocar isso no teu carro, por exemplo. Eu acho um adesivo antipático. Não me inveje, trabalhe. Eu acho chato expor isso, né? Colar lá no adesivo, para dar uma indireta para o vizinho, para a vizinha, para o cunhado, para o parente. Mas olha só, não deixa de ser verdade. Os filisteus estão com inveja do Isaque, mas por que eles não fizeram igual? Eles não fizeram. Não fizeram. O que os filisteus deviam ter feito? Tudo o que Isaque fez. Primeiro, vou ficar aqui porque Deus está mandando. Segundo, eu, além de ter fé, vou ser obediente. E vou ser fiel a Deus. E porque eu creio que Deus está comigo, então eu vou plantar. Pode ter uma crise violenta, mas eu vou plantar. Eu vou plantar porque eu sei que Deus vai abençoar. Eu vou semear muito, porque eu sei que Deus vai abençoar muito também. Por que os filisteus não fizeram isso? Não fizeram e estão invejando. Não adianta você ficar ouvindo a palavra e não fazer. Você fica aqui ouvindo e não faz nada. Fica pensando, será? Entendeu? E não faz nada. Aí alguém faz e a pessoa vem dar o testemunho aqui na frente. Eu semeei, eu agi pela fé, eu fiz. Olha como Deus me abençoou. Aí você vai ficar olhando e pensando, foi sorte. Sorte coisa nenhuma. É que Deus abençoa quem age pela fé. É que Deus abençoa quem faz. Se você não fizer, aí só vai restar inveja para você. Poxa, eu podia ter feito, não é? É algo que vai ter validade para cada pessoa que crer e fizer. Deus não está aqui hoje pegando um dadinho e falando, vou sortear um felizardo, uma felizarda que eu vou abençoar. Deus não está fazendo isso. Deus não está dizendo, de toda essa multidão, eu vou sortear 2, 3 que eu vou abençoar. Deus não está falando isso. Mas Deus está dizendo, fica aqui, age pela fé, me obedeça, seja fiel, semeie e faça. Não olhe para a crise, não olhe para a fome, não olhe para a miséria. E eu serei contigo, e eu te abençoarei grandissimamente.
Essa palavra é com todos. Por isso que é uma palavra profética. Produz resultado para quem crê. E para quem duvida, não produz resultado nenhum. Será que você entende isso? A palavra profética, ela está à disposição de qualquer pessoa, como todas as bênçãos do reino de Deus. Mas só produz resultado na vida da pessoa que crê e faz. Então, os filisteus invejavam muito o Isaac. Invejavam muito, mas não fizeram igual. Se você não fizer igual, vai te restar só a inveja. E você não pode estar no grupo daqueles que são invejosos, que estão sempre administrando o fracasso, desejando o que outra pessoa tem. Para você ter o que outra pessoa tem, você tem que fazer o que ela fez. Os filisteus não fizeram o que Isaac fez, então é inútil ter inveja. Vai continuar só se remoendo com aquele sentimento ruim, ficar desejando o que é de outra pessoa, mas nunca vai passar disso. Para você ter o que a outra pessoa tem, você tem que fazer como ela. Daí a verdade do adesivo: não me inveje, trabalhe. No mundo espiritual, quer a bênção, faça o que eu fiz. Isaac foi abençoado, e foi essa fé e essa obediência a Deus. Olha só, foi a fé e a obediência a Deus que fez Isaac crescer e continuar crescendo no deserto, onde ninguém colhia, onde ninguém conseguia nada. Isaac está conseguindo por causa da fé e da obediência. Vamos em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, você quer a bênção, mas não quer ouvir? Você quer a bênção de Deus, mas não quer fazer? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Quem acredita que Deus é rico? Levante a mão. Lógico. Se eu sou filho de Deus, então meu pai é muito rico. E não é possível pai rico e filho pobre. Não é possível um pai tão rico e uma filha tão pobre. Mas como é que este pai diz para o filho, diz para a filha: olha o meu tesouro para você. Estou abrindo o meu tesouro. Como é que o pai abre esse tesouro? O Pai Celestial, ele abre o tesouro para filhos que ouvem a sua palavra. Veja, esse pai, ele não recompensa filho descrente. Esse pai não recompensa filho rebelde. Esse pai não recompensa filho murmurador. Esse pai não recompensa filho de coração duro. Esse pai não reconhece e não recompensa filho que é avarento, que é pão duro, que é miserável. Esse pai, ele só recompensa e abre o tesouro para o filho, para a filha que são obedientes a ele. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Olha o detalhe. Tem tempo, viu? Tem o tempo de plantar. Tem o tempo dessa semente brotar. Tem o tempo da raiz crescer para baixo e o caule passar pela terra. Tem o tempo dessa planta se tornar adulta e começar a produzir frutos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando Isaac ficou em Gerar, quando Isaac ficou ali naquele pacto com Deus, quando Isaac decidiu investir onde ninguém investia, Isaac na verdade ousou acreditar em Deus. Vamos comigo no Salmo de número 27, no versículo 13. Isaac ousou acreditar. Essa é a qualidade. Salmo de número 27. Vamos ler aqui
o versículo 3. Olha o que diz a palavra. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Isaac não está fazendo aquele raciocínio que durante muito tempo se pregou no mundo, de que bom é ser pobre nesta vida, porque na outra será rico. A teologia da miséria continuou sendo aplicada nesse país e tem muita gente que acredita nela. Fica achando que ser pobre, viver na miséria, é dom. Espera um pouquinho, isso é dom. Pobreza é dom. Eu nunca vi esse dom na Bíblia, não. A palavra de Deus, pelo contrário, está dizendo: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Para confirmar esta palavra, só para citar, olha só, veja os detalhes. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. O que Jesus Cristo disse numa certa ocasião, quando os discípulos estavam à sua volta questionando e dizendo: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? Você quer ver como é a confirmação dessa palavra? Você quer ver como essa palavra é verdadeira? Ela é fiel, ela é coerente. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Olha só, já neste tempo, o que é que o salmista está dizendo aqui na palavra? Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É já neste tempo, amados. É já, é agora, é no tempo presente. Não é para uma vida futura, não. Por isso que Isaac semeou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Porque Isaac estava acreditando em Deus. Ora, se Deus me mandou ficar aqui, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou semear. Então Isaac, ao contrário dos filisteus, ele creu, semeou, e por isso ele começou a crescer no deserto. Isso é promessa de Deus, amados. Leia comigo o Salmo de número 92, no versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo tem que crescer. O justo tem que florescer, e é agora. No versículo 14, até na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quer dizer, é nesta vida, mesmo com a pessoa já de idade avançada, em qualquer tempo que o ser humano crer, confiar em Deus, semear na presença do Senhor, por amor ao reino, olha o que acontece. Seja em que tempo for, essa pessoa tem que florescer, tem que frutificar, tem que prosperar. Agora, quem é que investe? Só quem tem fé. Só quem acredita em Deus. A pessoa que não acredita, ela não investe, não. A pessoa que não acredita, não semeia, não. Porque ela retém. Só que a palavra já disse, retém para a sua própria perda. A pessoa que tem fé, ela semeia de coração, ela semeia para valer, porque o justo viverá pela fé. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler o seguinte no versículo 38. Vamos lá. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que eu vejo? Que você é uma pessoa justa. Que você tem prazer nas coisas de Deus. Que você tem fé em Deus. Mas falou em semear, você recua. É por isso que você não cresce no deserto. Porque a tua fé acompanha a palavra.
A tua fé gosta de ouvir a palavra. A tua fé ama estar na igreja. A tua fé ama louvar a Deus. A tua fé ama orar. Mas falou em semear no deserto, a tua fé recua. Opa, essa parte aí não. E se você semear, eu tenho notado isso. Semeia só um pouquinho. A pessoa semeia muito pouco. Porque ela semeou a pior parte. Porque ela semeou pouco. E porque ela semeou com dúvida, semeou com medo. Daqui a pouco você vai entender por que não pode semear desse jeito. Nós vamos chegar lá. Então chega na hora da semeadura, a fé da pessoa recua. Agora, se o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, olha só, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Sabe por quê? Porque isso mostra falta de fé. Quem está entendendo, levante a sua mão. A pessoa recua, chega na hora de semear, ela diz, não, eu vou precisar. Essa semente é melhor eu guardar, porque tem uma fome aí na terra. Tem uma fome. Então ela acha que ela tem que confiar naquilo que ela retém. Ela não acredita que Deus é poderoso, realmente poderoso, para fazer ela colher o cêntuplo já nesse tempo. Ela crescer no deserto e continuar crescendo sem parar, até se tornar muito grande. Então ela vive sempre a frustração no deserto. Ela tem todas as condições de crescer, mas fica igual aos filisteus, não semeia. Aí depois fica com inveja de quem semeou, fica com inveja de quem colheu, porque a pessoa chegou na hora da semeadura, ela pensa assim, poxa, mas e se não der certo, hein? E se isso fracassar, ela começa a duvidar. Então é melhor não vou arriscar não vou arriscar. Olha, ela anulou tudo. O justo viverá pela fé. Cadê a fé desse justo? Aonde foi parar a fé desse justo? Não vou arriscar não. Eu vou precisar. Eu não vou semear de jeito nenhum. A fé desse justo foi embora. Logicamente esse justo não vai viver mais. Porque o justo viverá pela fé. Como é que ele vai ter vida? Como é que ele vai crescer no deserto? O Isaac olhou ali em Gerar. Deus mandou eu ficar aqui. Aqui eu vou semear porque Deus é comigo. E enquanto ninguém semeava, Isaac semeou. O que Isaac mostrou? Fé. E de quem que Isaac era filho? De Abraão. E quem foi Abraão? O primeiro justo a viver pela fé. Então Isaac está mostrando que é descendência de Abraão. Isaac está mostrando que é posteridade de Abraão. E Deus não tem prazer na pessoa que recua. Chega na hora, a pessoa tem medo. Ai não, essa parte não. Ela bloqueia. Ela põe um bloqueio assim, para fazer de conta que não é com ela. Ela põe um bloqueio para pensar assim, não. Isso daí serve para os outros, mas não é para mim. E Deus já não tem prazer nessa pessoa. Deixe-me dizer isso. Mesmo chorando, a pessoa tem que semear. Nem que ela regue com lágrimas a sua semente. Ela tem que semear. E semear exige sacrifício, amado. Semear exige renúncia. Semear exige entrega. Semear exige você se despojar. Por que Jesus falou para os discípulos? Ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já neste tempo 100 vezes mais, e no século futuro a vida eterna. Por que Jesus falou isso? Porque semear exige lágrimas, renúncia, entrega, exige sacrifício da parte da pessoa, exige abrir mão. Porque ninguém consegue semear com a mão fechada. Consegue semear com a mão fechada? É impossível. Chega na hora de semear, a semente está na mão. Mas a pessoa não consegue abrir a mão, porque ela tem medo, ela não tem fé, ela não acredita que Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Aí Deus vê que a pessoa está recuando. Aí a pessoa tem o braço curto. Ela não tem a mão aberta. Ela tem o braço curto. Aí ela não consegue mesmo prosperar. Quando a pessoa semeia, mas nem que seja com lágrimas, nem que ela regue com lágrimas,
ela tem que semear. Veja comigo aqui o Salmo de número 126. Vamos lá, você está aprendendo a palavra. Você vai aplicar se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai aplicar nada disso, não. Se você não tiver fé, não vai adiantar nada. Não adianta ficar estudando. Não adianta estudar e não fazer. Olha só, Salmo de número 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, a sua colheita. Porque Deus honra quem tem fé, quem obedece e quem se esforça. Vamos em Provérbios capítulo 10, versículo 4. Provérbios 10, verso 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, dos esforçados, enriquece. Então, o que é trabalhar com a mão enganosa? Eu vou semear sim. Todo mundo vai ser convidado a semear. Mas a pessoa chega com a mão enganosa. Ela vai semear com mão enganosa. E sabe o que vai acontecer? Ela vai empobrecer. Porque aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Se você semeia com a mão enganosa, você vai colher engano. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você tinha condições de semear, mas teve medo, você vai colher medo. Você está semeando medo. Olha só, quem semeia com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos esforçados, a mão dos diligentes enriquece. O ser humano ele planta, não é? O ser humano planta, ele semeia, ele rega, mas todo o crescimento vem de Deus. Por isso que o Senhor falou para Isaac: eu serei contigo aqui nesta terra. Eu serei contigo e te multiplicarei. Deus é que multiplica. Deus prometeu isso. E te engrandecerei. Foi Deus que prometeu isso. Vamos comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, para você ver isso. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo falou isso, escreveu isso. Eu plantei. Lógico, é tarefa do ser humano semear. Apolo regou, não é? É nossa tarefa regar, ficar orando, crendo. Apolo regou. Mas não foi nem Paulo e nem Apolo que deram o crescimento. Porque Deus é o único que é capaz de multiplicar e dar o crescimento para a pessoa. O versículo 7 diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E como é que Deus vai dar o crescimento? Por causa da minha fé, por causa da minha obediência e por causa da minha fidelidade. Se eu recuo na minha fé, Deus não tem prazer em mim. Automaticamente Ele não vai dar o crescimento. Eu me acovardei. Todo o crescimento vem de Deus. E o que Deus quer ver no coração do ser humano é renúncia, é entrega, é desposamento, é confiança, é fé. É a pessoa realmente se lançar com fé, fazer tudo com fé, não duvidando. Ela não pode semear dúvida. Daqui a pouco você vai ver isso. A pessoa não pode plantar com dúvida. Deus, Ele dá recompensa. O ser humano pode fazer tudo. O ser humano pode investir. Mas é só Deus que dá recompensa. Salmo de número 107. Vamos ler o versículo 37. Salmo 107, versículo 37. E semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Veja,
o ser humano semeia, o ser humano planta, mas é Deus que abençoa. É Deus, de modo que se multiplicam muito. É Deus que multiplica, só Deus tem esse poder multiplicador. O ser humano tem que fazer a parte dele. Você está num pacto com Deus. Você faz a parte que só cabe a você: semear, plantar. A parte de Deus, dar o crescimento. Ninguém cresce no deserto se não tiver essa dependência de Deus. E se a pessoa for preguiçosa, se a pessoa não quiser semear, se ela for indolente para semear, se as suas mãos tiverem preguiça para semear, se a pessoa não se esforçar para semear, não vai ter crescimento nenhum, Deus não vai abençoar. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Entenda que não é no sentido de ficar obeso, é no sentido de ficar próspero. A pessoa que é preguiçosa, ela deseja muito. Ah, se eu tivesse um bom emprego. Mas ela não sai para procurar na fé em Deus. Ela não acredita que Deus vai abrir as portas para ela. Ah, se eu fosse empresário. Ah, se eu tivesse um negócio próprio. Mas ela não se arrisca, ela não vai, ela não vive pela fé. Ela só fica desejando, ela não parte para ação. Ah, se eu tivesse um carro zero. Mas essa pessoa não arrisca, ela tem medo, ela acha que nunca vai conseguir. Então ela não se lança, ela não vai, ela não enfrenta. Ah, se eu tivesse uma boa casa. Mas ela fica só desejando e coisa nenhuma alcança, porque ela é preguiçosa na fé. Ela não arrisca nada, ela não confia em Deus, ela não tem fé em Deus, está sempre recuando. Agora, Deus não abençoa aquela pessoa que diz assim: um dia eu vou fazer, agora não dá, porque eu estou observando a crise, eu estou observando a fome, eu estou observando a situação política e econômica, eu estou lendo as notícias do jornal, agora não dá, agora não. Deus não abençoa essa pessoa. Eu não sei se você já ouviu uma ilustração que eu contei. O homem, ele começou na beira de uma estrada, ele começou um pequeno negócio. Ele colocou uma placa dizendo: pastéis fritados na hora, bolinho de aipim, o melhor que existe. Aí ele colocou essa placa, primeiro foi um papelãozinho assim, ó, na beira da estrada. Aí um outro motorista parava e começou já a dar uma rendinha para ele. Ele falou: poxa, se eu coloquei um papelãozinho pequeno desse jeito, e estão parando alguns motoristas aqui, se eu fizer uma placa com uns 2 metros, vai parar mais gente. Aí ele resolveu investir numa placa maior. Aí, evidentemente, mais gente foi parando. E ele foi ampliando o negócio dele, foi melhorando as instalações, foi ampliando. Aí ele pensou: e se eu colocasse um painel luminoso? Porque assim quem passa a noite poderia parar aqui também. Aí ele fez um backlight, aquele luminoso, bonito, para todo motorista ver, inclusive à noite. Aí mais gente começou a parar, então à noite ele começou também a fazer negócios, ter vendas. E a sua vendinha foi crescendo, aí ele resolveu oferecer também almoço, janta, e ele foi crescendo. E o filho dele estava estudando economia. E o filho dele se formou. Aí esse filho foi lá visitar o pai. E viu o pai com empregados. Um monte de freguês, gente almoçando, tomando refrigerante, comendo pastel, comendo bolinho de aipim e tomando café. Aí esse filho viu ali o movimento. O pai dele era tão simples, não tinha estudo. Ele falou: pai, eu me formei em economia. E eu tenho acompanhado as notícias do mundo. Tem uma crise chegando, viu, pai? É melhor o senhor começar a cortar a despesa. Vai por mim, pai. Começa a agir antes que a crise chega. O que eu faço, meu filho? Ah, pai, o senhor tem aí 5 empregados?
Manda metade embora. Fica só com 2. Fica só com 2. E outra coisa, pai, não fica com aquele luminoso aceso a madrugada inteira. Quando for 10 da noite, apaga. Economiza a luz. Ó, o ar-condicionado aí também funcionando. Começa a deixar só um período funcionando. Pai, reduz as despesas. Só fica aí distribuindo um monte de panfleto. Para com isso, pai. Faz um folheto só, plastifica. E quem quiser leia o mesmo folheto, o mesmo cardápio. Não fica espalhando esse monte de folheto, não. Pai, se precavenha, porque a crise está chegando. Aí esse pai fez tudo que o filho sábio mandou. Quando ele apagou o luminoso, caiu, derrubou no ato a freguesia. Como ele não divulgava mais com panfletos, com folhetos, não distribuía mais cardápios, a quantidade de pedidos também diminuiu. Como ele diminuiu os empregados, o atendimento piorou muito, os fregueses começaram a se aborrecer pela demora e já não paravam mais ali. Aí a freguesia dele foi diminuindo. Aí esse pai disse, poxa, meu filho é muito sábio. Bem que ele disse que estava chegando uma crise, e não é que chegou mesmo? Então, olha só, a palavra de Deus está dizendo, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Deus não abençoa a pessoa que fica olhando a situação. E agora? E a coisa está feia, hein? Deus não abençoa quem pensa assim. Por quê? Porque essa pessoa começa a gerar coisas no mundo espiritual. Tudo é semeadura. Os pensamentos ruins que ela começa a ter. E não é hora de me arriscar. Não é hora de fazer. Não é hora de investir. A coisa está feia. É melhor ter cautela, muita cautela. Preciso ser prudente. Deus não abençoa esse tipo de gente. Pode acreditar. É lógico que a prudência é importante, mas a fé é mais importante ainda. Amém? A fé é muito mais importante. Veja comigo em Eclesiastes, capítulo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Então a pessoa fica com aquela semeadura pronta, tem condição de semear, mas ele fica olhando o vento. Será que esse vento vai trazer chuva? Ou esse vento vai trazer calmaria e sequidão, hein? Eu preciso entender o que esse vento quer dizer. Aí ele fica olhando o vento. Então, olhando o vento, ele não semeia nunca. Porque ele quer ter certeza, não é? Ele quer ter certeza, ele fica olhando o vento. Olha só. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. O camarada fica olhando as nuvens. Será que aquela nuvem tem água? Eu precisava plantar. Mas e se não chover? Eu acho que essa nuvem aí, eu não sei, eu precisava esperar um pouco mais. Eu preciso esperar. Vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, a pessoa que crê e semeia e vive pela fé, essa pessoa sempre terá fartura. Livro de Provérbios, capítulo 28. Vamos lá. Provérbios 28, versículo 19. Diz assim, ó. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O que você notou nesse versículo 19? Os dois têm fartura. Olha só. O que lavra a terra e semeia, ele tem fartura de pão. Agora, o que não faz nada, só fica olhando, ele também vai ter fartura. Vai ter fartura do quê? De pobreza. Um vai ter fartura de riqueza e outro vai ter fartura de pobreza. Em outras palavras, um vai ter fartura e outro vai ter faltura. Porque ele não planta, ele não semeia, ele não trabalha, ele não acredita, ele não investe. Agora, a pessoa que tem fé, ela tem que ter isso e mostrar coragem. Porque alguém diz, eu tenho fé,
E por que você não semeou? Porque faltou coragem. A pessoa que tem fé, ela não é medrosa. Ela semeia, ela tem certeza que ela vai colher. As pessoas que vivem em regiões desertas e não querem sair dali, essas pessoas não veem nuvem no céu, não veem sinal de chuva, não veem nada, mas entende que é a hora de plantar. É a hora de plantar. Porque tem época para plantar feijão, tem época para plantar milho, tem época para cada tipo de semente. Então, sabe que é época de plantar. Aí ele olha, não vê nuvem, não tem vento, mas ele sabe que é hora de plantar. Aí ele planta. Ele planta porque ele vai correr o risco. Sabe o que falta só para essas pessoas? Pacto com Deus. Porque fé eles têm. Esse pessoal que mora em regiões desérticas com pouquíssima água, eles têm muita fé. Tanto é que eles plantam, se arriscam a perder até a lavoura. Mas ele sabe que tem tempo para plantar. É hora de plantar, ele planta. Aí ele fica querendo que venha a chuva. Mas falta pacto com Deus. A pessoa que tem pacto com Deus, ela faz chover. Deus abençoou Isaac lá em Gerar. E Deus garantiu que ele iria colher em qualquer tempo, em qualquer terreno. A pessoa quando tem pacto com Deus, ela colhe em qualquer tempo e em qualquer terreno. Vamos ler agora, aqui em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, essa palavra de Deus, que garante que em qualquer tempo você vai colher. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Olha o que Deus está falando, hein? E isso não muda. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Quer dizer que sempre, em qualquer tempo, enquanto a terra durar, a pessoa vai semear e vai colher. Pode ser no frio, pode ser no calor, pode ser no verão e pode ser no inverno, pode ser de dia ou pode ser de noite. Essas coisas não irão parar. Essas coisas não deixarão de acontecer. Esta lei que Deus estabeleceu, ela age positivamente ou negativamente na vida da pessoa. Tudo depende de como a pessoa planta. Vamos comigo no livro de Jó, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8. Já que a lei de Deus não muda, vamos ver isso. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Ou seja, tudo é semeadura. Tudo na vida, deixe-me dizer isso, tudo na tua vida é semeadura. Quando você fica semeando os maus pensamentos, você só vai colher os maus pensamentos. Quando você fica semeando ódio, você só vai colher o ódio. Quando você fica semeando a dúvida, você só vai colher o fracasso. Quando você semeia o desamor, você só vai colher o desamor. Todas as tuas atitudes são semeaduras. Tudo que você faz são semeaduras. Por isso que a pessoa tem que ter um pensamento de fé e não duvidar, porque o justo viverá pela fé. Quando a pessoa começa a ter pensamentos bons, ela só vai colher coisas boas. Isso nunca vai deixar de acontecer na face da terra, porque a pessoa colhe aquilo que planta. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, vamos ler o versículo 7. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Está escrito assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o ser humano semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, ou você vai viver
segundo a tua própria carne, segundo os teus próprios pensamentos, ou você vai viver segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Ou você vai acreditar no seu próprio braço, ou você vai acreditar no braço de Deus. E essas atitudes é que vão determinar como será a tua colheita, porque tudo que você semeia é o que você colhe. Vamos confirmar isso no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, no versículo 7. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Você sabe que o ímpio, ele ajunta para dar para o justo. Você sabia disso? Deus estabeleceu essa semeadura. O ímpio nunca semeia para ele mesmo. O ímpio sempre semeia para os outros. O avarento, ele guarda a vida inteira. E a Bíblia diz que ele faz isso para deixar para outro que é mais justo do que ele. A pessoa guarda, deixa de viver. Eu conheço gente que tem na poupança 100 mil reais, mas nunca fez uma viagem, nunca saiu do estado de São Paulo, nunca veio visitar o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Para não gastar. Eu conheço gente que tem 150 mil reais na poupança, mas não tem um plano de saúde. Porque ele pensa, imagina que eu vou gastar com um plano de saúde. Eu vou guardar o dinheiro. Eu conheço gente que pega o dinheiro, passa necessidade em casa, tem uma mesa pobríssima em termos de proteínas, em qualidade de alimentação, a geladeira praticamente vazia, mas a pessoa vai e compra um apartamento, porque pensa assim, imóvel é segurança. Só que a pessoa está lá se alimentando mal, mas diz, o imóvel é uma segurança. Aí a pessoa fica doente, ou tem um derrame, ou ela fica torta numa cadeira de rodas. E se a pessoa puder se comunicar, diz assim, não vou pagar a enfermeira não. Aí fica lá babando sozinho, né? Em cima do ombro, porque não quer pagar uma enfermeira. Ela deixa de viver, porque tudo que ela semeia, ela colhe. O que ela semeou a vida inteira? Avareza. O que é avareza? É não dar. É por isso que ela mesma não recebe, e ela mesma não se dá. Ela vai partir desse mundo e vai ficar para outra pessoa. Eu vou te contar uma coisa aqui, quase que em segredo. Conheci um homem que ele comprou um carro zero, e ele não tirou nem o plástico do banco. Ele ficava dirigindo com aquele plástico grudando nas costas, suando, porque ele pensava assim, eu vou conservar o banco, porque a hora que eu vender esse carro, o carro vai estar bem conservado, eu vou pegar um bom preço nesse carro. Então ele ficava dirigindo com aquele plástico quente nas costas, mas nunca tirou o plástico do banco do carro. O que aconteceu com esse meu amigo? Deu um problema no pulmão dele. Não estou mentindo não, porque eu não minto. Quem me conhece sabe que eu nunca minto. Deu um problema no pulmão dele. Camarada, olha, deixa eu dizer como que ele era em vida. Nunca levou a esposa num restaurante. Nunca. A mulher nem sabia o que era ir num restaurante. Viagem então nem pensar. Ele era assim. Aí deu esse negócio no pulmão dele. Camarada, em menos de 60 dias morreu. Mas a viúva, tão logo ele morreu. Tomara que ela não escute essa mensagem. Tomara que ela não esteja com o rádio ligado. Mas tão logo voltou do cemitério, foi lá e arrancou o plástico do banco. Ficou dirigindo para baixo e para cima o carro. O apartamento na praia, agora é só dela.
ela aproveita, ela empresta, ela aluga, ela deixa as pessoas usarem. A viúva, ela diz assim, olha, eu gostava muito dele, mas não tenho saudade não. Porque eu nunca vivi tão bem como eu estou vivendo agora. A viúva está cheia do dinheiro. Vendeu o caminhão que era dele também. Vendeu tudo. Ela vai passar o resto da vida aproveitando tudo que o avarento economizou. Tudo que ele não dava para ele mesmo. Agora ela está aproveitando. E o detalhe é que ela é a segunda esposa, não é nem a primeira. Você vê? Deixou tudo para outra. Ficou tudo para ela. Está feliz da vida. Está feliz, feliz, feliz. E o que acontece? A pessoa deixa de aproveitar, deixa de viver, porque estava dentro dessa regra. Não adianta, amados. Alguns há que retém, mas é para a sua própria perda. E o ímpio ele ajunta para deixar para outra pessoa usufruir. O avarento guarda e ele não usufrui nada, ele não aproveita nada, nunca vai ser uma pessoa que vai crescer no deserto. Até pode ter o dinheiro lá, mas aquele dinheiro não traz proveito nenhum para ela. Vamos confirmar isso também no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 8. Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Vamos ler a parte A. Parte A somente. O que semear a perversidade, cegará males. Tudo é semeadura. Você colhe tudo o que você planta, seja por atitudes, por ações, por pensamentos. Tudo que você semeia. Na vida financeira é a mesma coisa. Tudo que você planta, você vai colher. Deus, Ele quer que a gente seja próspero. Deus quer. Deus é o nosso Pai de fartura. Deus é o Pai de toda prosperidade. Deus quer que a pessoa seja próspera. Não é porque Deus quer que todo mundo seja próspero, que todo mundo vai ter prosperidade. Porque a pessoa tem que viver pela fé e tem que viver dentro da lei que Deus estabeleceu. A gente, olha só, a gente colhe depois que semeou. Ninguém colhe antes de semear. Você está entendendo? Você primeiro semeia, depois colhe. Não adianta você querer colher primeiro para depois semear. Eu pensava errado quando eu era novo convertido. Quando eu era novo convertido, eu dizia assim, meu Deus, o dia que eu ganhar bem, eu vou ser dizimista. Olha só, eu queria primeiro ganhar bem para depois me tornar dizimista. Só fui aprender depois que primeiro tem que ser dizimista para depois eu ter prosperidade, ter fartura. Fui aprender só depois. Aí depois que eu aprendi isso, eu comecei a viver a fartura. Mas eu era publicitário. A minha agência de propaganda sustentava a primeira igreja da Paz e Vida. A igreja era pobre e a minha agência era rica. E eu não entendia por que a igreja não prosperava e a minha agência ia tão bem. Eu trabalhava pouco na agência e ganhava dinheiro. Na igreja eu queria que tudo desse certo para largar a publicidade e ficar só na igreja. E eu dizia para Deus, meu Deus, o dia que a igreja der certo eu largo a agência. E é tudo errado. Você primeiro semeia, depois você colhe. E eu queria colher para depois semear. A agência ia bem por quê? Porque a agência sustentava a igreja. Então a agência era sempre próspera, Deus abençoava a agência. E a igreja sempre pobre, nunca crescia. Então eu tive que aprender muitas coisas. Tive que aprender o que é renúncia. Tive que vender meu apartamento. Tive que vender a casa. Tive que acabar com poupança. Tive que perder tudo. Plantei tudo. Nunca vou esquecer o dia que eu sonhei com o Senhor. Quando a última casa que eu tinha foi-se embora. Naquela noite o Senhor me apareceu e disse, e Ele tinha um tesouro vivo assim na altura dos joelhos. E Ele me disse assim, você está vendo esse tesouro? Tudo isso é teu. Porque você não me negou nem aquela casa na Zona Leste. Aí eu pensei, que bom, vou gastar tudo na obra. Então eu tive que primeiro aprender esse processo. Esse processo que primeiro se semeia e depois colhe, e não o contrário. Vamos comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4,
versículo 26. Olha o ensinamento de Jesus, hein? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Atenção, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O que é o reino de Deus? É só o céu? O reino de Deus é tudo, amados. É o céu e a terra. E é por isso que o reino de Deus é assim como um homem que lançasse semente à terra. Um ser humano semeando na terra. Olha só. E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia. Deus não prometeu que de dia e de noite sempre haveria semeadura e colheita. E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O ser humano não sabe como isso acontece. É inacreditável como que isso acontece. A pessoa fala, é porque plantou. Esse é o raciocínio mais simples. É porque semeou, é lógico. Mas quem é que botou ali dentro daquela semente uma árvore inteira cheia de frutos? Uma planta inteira cheia de grãos? É Deus. Então o ser humano não sabe, nem os cientistas sabem. O cientista sabe pegar o que Deus já fez, sabe mexer alguma coisa, né? Fazer aquela semente geneticamente modificada, mas o ser humano não é capaz, nem o cientista é capaz de criar a semente. Os cientistas dos laboratórios não criam a semente do nada. Eles pegam o que Deus fez. Então o ser humano ele não sabe como que isso acontece. Como que essa semente pode conter uma árvore tão grande e tantos frutos, com muitas outras sementes? E por que Deus criou a semente? Para ser semeada, que é para continuar havendo a fartura, esse ciclo de fartura. Versículo 28. Porque a terra, por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Você está vendo? A pessoa semeia, o homem semeia, o ser humano semeia. Ele não sabe como, mas o processo é esse. Mesmo ele não sabendo como, isso vai acontecer. Diga, eu não sei como, mas eu vou crescer. Amém? Então olha só, ele não sabe como. Aí vem primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Tem hora para colher também. Tudo tem um tempo. E quando você semeia, quando você está semeando, você não pode semear dois tipos de sementes. Você não pode semear a boa semente e a má semente. Isso é mandamento bíblico. Você vai entender isso agora. Deus, Ele proíbe que você semeie a boa semente com a má semente, ou com dois tipos de semente. Por isso que a pessoa não pode semear com dúvida, porque ela vai estar com dois tipos de semente. Vamos em Deuteronômio capítulo 22, vamos ler o versículo 9, tá? Deuteronômio capítulo 22, versículo 9. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Ué, mas não estava semeando vinha? Vinha, mas acontece que tem semente de cada tipo. Tudo é vinha, mas há detalhes, há diferenças. E o que acontece quando se semeia duas sementes diferentes ao mesmo tempo? Profana a semente, corrompe a semente. Quando você faz uma semeadura, não pode ter dúvida, não pode ter medo, não pode ter receio. A pessoa não pode murmurar. Olha só, a pessoa vai semear, mas ela está murmurando no coração. Ela está semeando a boa semente junto com a má semente. Não pode murmurar. A pessoa tem que semear pela fé, porque ela vai colher exatamente o que está semeando, e na proporção do que ela está semeando, e a semeadura tem que ser pura.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Eu espero que você esteja abrindo o coração para aprender. Porque senão você vai ficar sempre no deserto e nunca vai crescer no deserto. Escute essa palavra aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará, cabe a Deus multiplicar, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará, é Deus que faz você crescer, é Deus que dá o crescimento, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se tem graças a Deus. Amém? No tempo certo você colhe. Porque Deus, Ele faz você colher com abundância, com multiplicação, e é Ele que te faz crescer. Vamos mais uma vez na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos outra vez aos Gálatas. No capítulo 6 agora, no versículo 9. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quer dizer que eu tenho que semear o bem para colher o bem? Deus leva a pessoa no deserto para lhe fazer bem. Se a pessoa quer crescer no deserto, ela não pode se cansar de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então aqui diz a palavra no versículo 10. Então, enquanto temos tempo, porque esse é o tempo da semeadura, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então a palavra hoje, para você começar a viver os milagres no deserto, para você começar a ver as coisas acontecendo, você tem que começar a partir para a ação. Isaac não ficou de braços cruzados, não ficou olhando as nuvens, não ficou olhando o tempo. Isaac não ficou olhando para o deserto. Isaac olhou só para a promessa de Deus. Num lugar que ninguém plantava, ele plantou. Num lugar onde ninguém colhia, ele colheu. E não colheu pouco, colheu 100 vezes mais. Isaac teve que ter muita coragem, muita fé. Ele não recuou naquela hora. Foi por isso que ele prosperou. Se tornou o maior empregador da região. Se tornou muito grande. Aquele varão, ele foi crescendo, foi engrandecendo, até se tornar muito grande. Por quê? Porque ele acreditou em Deus. Ele acreditou que Deus é poderoso para abençoar tudo que ele faz. Que Deus é poderoso para multiplicar tudo que ele semeou. E que Deus era poderoso para dar muito mais do que ele tinha investido. Isaac acreditou sem duvidar. Ele agiu como seu pai. Ele acreditou. Se você for semear, e semear com dúvida, ou semear com medo, ou semear com mão enganosa, ou semear com receio, você vai estar misturando a semente boa e a semente má. E o que a semente má faz com a semente boa? Corrompe a boa semente. E o fruto não sai perfeito. E não dá o que deveria dar. A pessoa tem que acreditar em Deus. Quem aqui acredita em Deus de verdade? Amém? Deus não falha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo nunca mentiu. Nunca. E jamais poderia mentir. Se Jesus Cristo tivesse contado uma mentirinha de nada, uma mentirinha pequenininha, boba, ele teria morrido e não teria ressuscitado.
Jesus Cristo, ele teve que sempre afirmar a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O reino dos céus não brinca com o ser humano. Deus não faz promessas, porque Deus, ele cumpre tudo o que promete. Deus não é homem para que minta. Deus, ele fala e ele faz. Deus, quando ele está na parceria com o ser humano, e quando o ser humano está na parceria com Deus, quando a pessoa tem pacto com Deus, quando Deus tem pacto com a pessoa, quando há esse compromisso de ambas as partes, Deus honra tudo que o justo faz. Tudo que a pessoa faz pela fé, ela prospera. Aí a pessoa, ela tem que olhar só para Deus. Se a pessoa fica olhando as nuvens, o vento, se ela fica olhando em volta, se ela fica olhando a crise, a circunstância, ela não semeia nunca. E se ela semeia pouco. E se ela semeia pouco, ainda semeia com dúvida. Então ela vai continuar no deserto e ela vai continuar se enganando pelo resto da vida. Será que Deus, que cura canceroso, aidético, leproso, cura paralítico, cura cego, cura surdo, será que Deus não tem poder para honrar a palavra que Ele deu? Será que Deus não tem poder para abençoar a sua vida? Ou você considera o teu deserto como uma calamidade tal que nem Deus resolve? O que é que você acredita? Que Deus é poderoso para te exaltar? Para fazer você crescer mesmo no deserto? Ou você acha que não, que o teu deserto é tão árido, tão difícil, que nem Deus dá jeito? Por isso que você não vive pela fé. Qual é o teu pensamento? Porque o que você está pensando é o que você está semeando. Se você continuar pensando desse jeito, você vai continuar vivendo aquilo que você pensa. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, os filósofos, eles dizem que o ser humano é aquilo que pensa. E apesar deles não acreditarem em Deus e não serem pessoas espirituais, nesse ponto eles estão certos. O ser humano é aquilo que pensa que é. E o que você pensa que você é? Um coitadinho, uma coitadinha? Uma pessoa miserável, sem oportunidade? Uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada? O que você pensa a respeito de você mesmo? Que você é uma pessoa incapaz, que você é uma pessoa que não tem oportunidade, que você é uma pessoa que não tem sorte na vida, que você nasceu para sofrer. O que é que você pensa a seu próprio respeito? É isso que você tem profetizado para a sua vida. Jesus Cristo disse assim: se você disser a este monte ou a esta árvore, arranca-te daí e planta-te no mar, e se você crer que se fará tudo aquilo que diz e não duvidar no seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Então não adianta simplesmente falar e o coração duvidar. O ser humano, ele colhe tudo aquilo que ele planta. Tudo, em todos os sentidos. O ser humano é realmente aquilo que ele pensa que é. E o que você pensa que você é? Se você continuar achando que não é nada nem ninguém, você vai continuar sendo nada nem ninguém. Se você continuar achando que todo mundo é feliz menos você, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Você vai continuar sendo exatamente isso que você pensa. Porque você é aquilo que você registra. E aquilo que você registra é o que faz você colher. Você age pelo parâmetro que você mesmo colocou. O que a palavra de Deus está querendo fazer com você? Limpar o teu deserto. Tirar todas as ervas daninhas. Tirar todos os maus pensamentos. Tirar a má semente. Ensinar você a semear coisas boas. Começar a plantar coisas boas. Começar a se ver bem. Começar a profetizar coisas boas, mas crer no teu coração. E além disso, olha só, ninguém está te propondo pensamento positivo. Ninguém está te propondo poder da mente. O que nós e a palavra de Deus hoje está te propondo é confiar no Senhor teu Deus. Porque Ele diz: eu serei contigo por onde quer que andares, e eu abençoarei tudo quanto fizeres, e eu, o Senhor,
te multiplicarei e eu te engrandecerei, eu vou te aumentar. É ter fé em Deus, é não duvidar de Deus, é não recuar nessa hora, é não semear coisas ruins, é não misturar semente boa com semente má, é não ter medo de se lançar, é não ter medo de acreditar, é saber que Deus é fiel. Se você está sendo fiel com Deus, é impossível você colher infidelidade. Se você está sendo honesto com Deus, é impossível você colher desonestidade. Deus não tem o propósito de enganar ninguém. Olha, em nenhum momento Deus precisa da gente. Nós é que precisamos de Deus. Deus, Ele procura pessoas na terra que estejam dispostas a viver pela fé, a acreditar não naquilo que os olhos veem, mas naquilo que a fé testifica. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, e acreditem de todo o coração no poder que Ele tem. E eu digo a você, se nós da Paz e Vida fôssemos começar a obra hoje, Deus de maneira nenhuma chegaria para a gente e diria: toma aqui, R$1 milhão, vai fazer a obra. Jamais. Jamais, Deus nunca fez isso. Pelo contrário, Ele chega para a gente e diz: você acredita em mim? Então coloca R$1 milhão na minha mão. É isso que Deus fala. Você acredita em mim? Coloca o teu apartamento na minha mão. Você acredita em mim? Então prova isso, coloca a tua casa na minha mão. Você acredita em mim? Coloca a tua agência na minha mão. Você acredita em mim? Coloca a tua poupança na minha mão. Aí Deus faz sumir tudo. Faz sumir tudo. Para você continuar acreditando em Deus. Para você continuar na dependência total de Deus. Deus, Ele nunca vai chegar para você e falar: você quer ser feliz? Espera aí, toma aqui R$100 mil. Pelo contrário, R$100 mil iria resolver a tua vida? Deus diz: então coloca R$100 mil na minha mão. Você acredita mesmo em mim? Semeia na minha mão. Deus diz isso. Você acredita que eu tenho o poder de abençoar e de multiplicar? Acredito. Então coloca na minha mão. É aí que o justo vai provar se ele vive pela fé ou se ele vai recuar. É na hora da semeadura. Você está no deserto. O deserto não é um lugar ruim, não. As maiores promessas de Deus foram feitas para a pessoa no deserto. E até com o seu filho Jesus foi assim. É no deserto que Deus fala no coração do ser humano, para o ser humano colocar toda a sua fé em ação. Semear num vale fértil, na beira do rio Nilo, isso até o egípcio faz. E quem é o egípcio? É um feiticeiro, é um que acredita em magia negra, é um que acredita em astros, é um que acredita em mortos. O egípcio semeia ali na margem do rio Nilo. Mas o justo, ele tem que semear no deserto. Por quê? Porque ele vai viver pela fé. Para nós terminarmos a mensagem, vamos voltar aqui em Gênesis, no capítulo 26. Vamos reler o versículo 12, o 13 e o 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Você tem que ter fé e coragem para semear. Isaque mostrou isso. Ninguém estava plantando no meio daquela fome, porque não tinha nuvem. Mas Isaque não estava olhando para a nuvem. Ninguém estava semeando naquele deserto de Gerar, porque a calmaria era muito grande, o calor era abafante, iria murchar qualquer planta que crescesse. Mas Isaque não estava olhando para o vento. Isaque começou a trabalhar com fé e coragem, porque ele estava olhando para a promessa de Deus. Isaque não tinha uma Bíblia na frente dele, não.
Isaac não tinha um pregador falando para ele, mostrando as coisas. Isaac, ele tinha aquilo que estava dentro dele. Deus mudou a maneira de Isaac pensar. Egito não, Isaac. Não desça para o Egito não. Olha aqui, Isaac. Não desças ao Egito. Habita nesta terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente. Opa! Multiplicarei a tua semente. Isaac, eu tenho certeza que ele interpretou errado. Mas ele teve fé. Porque quando Deus disse, eu multiplicarei a tua semente, Deus estava querendo dizer, eu vou multiplicar a tua descendência. Mas Isaac pegou aquilo e falou, vou plantar. Vou semear. Deus falou que vai multiplicar a minha semente. Isaac, ele arregaçou as mangas. E ele semeou. Semeou dentro do que Deus tinha falado. Semeou no deserto, plantou no deserto. Deus se referia à sua descendência. Mas Isaac tomou a coisa ao pé da letra. Então eu vou plantar. E ele foi e plantou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Pedro estava ali cansado, esgotado, lavando as redes. Só tinha enrosco, só tinha algas marinhas. Só tinha lixo na rede. Ele estava limpando as redes de manhã. Jesus Cristo chega para ele, lança-te ao mar alto e lança a tua rede e você vai apanhar. Aí Pedro disse, Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a palavra de Deus. Isaac semeou em cima da palavra de Deus. Pedro também lançou a rede em cima da palavra de Deus. E o resultado foi uma grande abundância. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para fazer surgir peixe num mar que não tem peixe. Deus, ele tem poder para fazer brotar da terra aonde não há nem água, mas ele faz a água chegar até lá. Ele faz a chuva descer e abre as fontes da terra para brotar água. E a água brotar a semente e a semente produzir o fruto. Deus tem poder para multiplicar como você nunca imaginou. E Deus estabeleceu a terra neste poder de multiplicação. Como é que você acha que o mundo está durando até hoje? O ser humano polui o ar tudo quanto pode, não é? As indústrias liberam gases. O homem explode milhares de bombas atômicas na terra, coloca radioatividade na atmosfera. O homem suja os rios, o homem suja os mares, suja as fontes, entope os poços. Mas tudo está aí funcionando perfeitamente. A água que desce do céu, a chuva, ela desce pura, ela vem sem poluição. Aí pega aquela poluição do ar, que o ser humano sujou muito o ar, aí cai aquela chuva ácida. Aquela chuva venenosa que certamente mataria qualquer coisa na terra. Aí a chuva cai e penetra na terra e vai penetrando na terra e vai penetrando na terra. E a água é filtrada. Aí ela percorre a água limpinha, puríssima, leve, cristalina e sai limpinha. E outro dia vi um documentário num canal, o National Geographic, dizendo que a água que nós bebemos hoje, toda a água que nós bebemos hoje já foi bebida por alguma criatura que viveu antes de nós. E como que esta água que já foi bebida certamente por alguma criatura que viveu antes de nós, como que essa água chega até nós pura? Como é que Deus faz isso? Como é que o ar está sempre limpo? Como é que Deus está sempre cuidando da terra? Como é que sempre a terra está brotando? Eu entrei num estacionamento que colocaram asfalto assim no chão, ó. Cobriram toda a terra de asfalto, fizeram um estacionamento. Aí eu estacionei o carro, fechei a porta. Na hora que eu estou saindo, o asfalto estava trincado. E do asfalto estava brotando a erva. Como é que Deus fez isso? Deus, ele cumpre a palavra dele. Nunca vai falhar. Deus nunca vai faltar. Deus estabeleceu as coisas de uma maneira que elas funcionam abundantemente e generosamente.
o que o ser humano tem que fazer é acreditar em Deus. É viver pela fé e não ter medo de acreditar em Deus, porque se o justo recuar, Deus não terá prazer nele. A nossa atitude faz a diferença. Os nossos pensamentos traduzem o que nós somos. E Jesus disse, daquilo que está cheio o coração, fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Você vai ter que encher o teu coração com fé agora. Você vai encher o teu coração de certeza. Você vai encher o teu coração de alegria. Você vai se tornar dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Ou Deus é verdadeiro ou Deus é mentiroso. E você sabe que Deus não mente. Você sabe que Jesus não mente. O ser humano sim é enganoso. Mas Deus não engana ninguém. Deus não precisa de ninguém. O que Deus quer? Justos que vivam pela fé. Pessoas que queiram dar um basta numa situação de miséria, que inclusive envergonha o nome de Deus. Deus, Ele quer dar um basta numa situação de doença, de sofrimento, que depõe contra o seu poder. Deus quer justos que acreditem, pessoas que vivam totalmente na dependência do Espírito de Deus, pessoas que pensem com a certeza da fé, que vejam a coisa com fé. Já está profetizado. Deus já falou pela palavra tudo o que Ele vai fazer na sua vida. Você agora vai ter que acreditar nisso. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Não temas. Não duvide. Tem que haver agora uma unidade entre o teu pensamento e o teu coração. Tem que haver concordância. Não pode haver conflito entre o teu coração e o teu pensamento. Um dos dois vai ter que mudar. Ou o teu coração, ou a tua mente. Um dos dois vai ter que mudar. Qual é a parte tua que está te atrapalhando? Eu acredito que o teu raciocínio, o teu intelecto compreendeu todas as coisas, mas o coração está duvidando. E Jesus disse, se você disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo quanto disser te será feito. O coração não pode duvidar. Nós ouvimos a palavra. O nosso entendimento nos mostra com clareza que isto é verdadeiro. Que a palavra de Deus não mente, que Deus não pode mentir. Mas o coração fica dizendo, será? O coração fica duvidando. E é aí que você perde todas as bênçãos e continua no deserto. O coração tem medo. O coração se acovarda. Então, se o teu intelecto, se o teu pensamento hoje mudou, pastor, tudo que eu ouvi eu concordo, eu sei que é a pura verdade, eu quero que o meu coração também creia, eu quero crer de todo o meu coração. Então agora começa a profetizar isso, uma mudança de coração, um coração verdadeiro, um coração que crê, um coração que não duvida, um coração que confia, um coração que está cheio de Deus, um coração que está cheio da palavra de Deus. Confia no teu coração, creia, não duvide, não temas. Crê somente, diz o Senhor Jesus. Crê somente. Ele tem poder até para fazer o morto reviver, quanto mais fazer um deserto florescer. Ele tem poder para restaurar a tua vida e te tornar muito mais abundante do que você pode imaginar. Creia no teu coração. Não duvide, creia. Oh glória, vai mudando tua atitude. Não semeia mais coisas ruins. Não semeia mais pensamentos ruins. Tira a má semente da tua vida. Tira a dúvida da tua vida, tira o medo da tua vida, tira a angústia da tua vida, tira a falta de fé da tua vida.
Tira tudo isso agora. Tira a semente ruim. Isso vai tirando. Você tem que ter uma atitude. É como parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Mas o que tem que mudar? A atitude. O que tem que mudar? O pensamento. Muda agora. Muda tudo. Muda o teu coração. Muda a tua atitude. Creia totalmente em Deus. Confia totalmente no teu Senhor. Porque Ele prometeu estar contigo. Você não é órfão. Você não está sozinho, sozinha. Você não está abandonado, abandonada. Você não está só neste deserto. O Senhor está contigo. Oh, glória! Por isso que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, glória! Eu te prometi, eu cumpri. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória, creia nisso. Oh, glória. Você nunca está sozinho. O Senhor sempre está contigo. Muda a tua atitude. Ah, mas ele não gosta de mim. É mentira do diabo. Ele te ama mais do que tudo. Oh, glória, muda o teu pensamento. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai encolher a mão. Nunca. Ele nunca vai te virar as costas. Ele nunca vai te deixar falando sozinho, sozinho no deserto. Eu te trouxe no deserto para falar contigo. Para te dizer que eu sou o teu Deus. Para te dizer que eu estou contigo. Para te dizer que eu te ajudo. Para te dizer que eu te fortaleço, para te dizer que eu te abençoo, para te dizer que eu tenho poder para te engrandecer, para te dizer que eu jamais te deixarei. Oh, glória! Orecalamassuri missuri andalás. Orei a ti acima lá, siri andalás. Elia mas, turia tia soiri candelia mas. Oh, Pai querido, nós queremos a mente de Cristo, Senhor. Nós só conseguimos pensar como o Senhor pensa quando estudamos a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é a verdade. Na Tua Palavra nós temos a verdade, Senhor. Por isso que nós precisamos aprender mais a Tua Palavra. Quando nós conhecemos a Tua Palavra, nós conhecemos a Tua mente, Senhor. E hoje nós aprendemos mais de Ti. Hoje nós estamos conhecendo mais de Ti. Mas, meu Deus, o Senhor concorda comigo, eu sei disso. Esta pessoa a vida inteira pensou de uma maneira errada. Durante anos ela pensou negativamente. Durante anos ela duvidou. Durante anos ela viveu em confusão. Durante anos ela viveu na escuridão. Durante anos esta pessoa só ouviu coisas ruins. Meu Deus, quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu ouvi dizer que havia uma crise no Brasil. Meu Deus, agora eu não sou mais um menino. E em todos esses anos, eu sempre ouvi a mesma coisa. Tem uma crise, os tempos são difíceis. Meu Deus, como que alguém pode mudar o pensamento e o coração tão rapidamente? Essa pessoa começou a ouvir a Tua Palavra no domingo. Ouviu ontem e ouviu hoje. Tão pouco, meu Deus. Como que alguém pode mudar com tão pouco que ouviu? Só se o Senhor fizer um milagre agora. Só se o Senhor cumprir aquilo que prometeu. E eu te darei um coração novo. E eu gravarei a minha lei no teu coração. E eu porei o meu espírito dentro de vós. Ah, meu Deus, só por milagre mesmo. Só nascendo de novo, Senhor. Só o Senhor fazendo essa obra nova. Então vem agora, Pai. Vem agora com o Teu Espírito Santo. Repouse sobre esta vida.
Penetre na sua mente, no seu sistema nervoso. Retire todo o pensamento de morte. Retire todo o pensamento de destruição. Retire todo o pensamento de fracasso. Retire todo o pensamento de derrota. Retire todo o pensamento de miséria. Retire todo o pensamento de destruição. Ah, meu Deus, limpa agora a mente dessa pessoa. Pai, às vezes nos acusam de coisas que não compreendem, porque não conhecem o teu mistério. Nenhum homem é capaz de fazer lavagem cerebral em outro ser humano. Não, meu Deus. É só o teu Espírito que pode fazer isso. E eu digo, meu Deus, eu quero essa lavagem cerebral. Eu quero que o Senhor faça essa lavagem cerebral em mim, Senhor. E se esta pessoa está te pedindo a mesma coisa, então faz essa lavagem cerebral. Nós queremos pensar do jeito que o Senhor pensa. Nós queremos raciocinar do jeito que o Senhor raciocina. Não foi isso que o teu Filho Jesus ressuscitado fez? Nos diz a palavra que Ele então abriu o entendimento para que os discípulos compreendessem as Escrituras. Nós precisamos deste milagre. Abre o nosso entendimento agora, Senhor, para compreender os teus mistérios sem duvidar, para ter a certeza de tudo que está escrito, porque o Senhor não é homem para que minta. Abre o nosso entendimento agora, para compreender as Escrituras. Pai bendito e Deus amado, aquilo que nós não conseguimos ministrar, por falta de capacidade, porque às vezes, Senhor, nós não conseguimos transmitir tudo que sabemos, nós não conseguimos transmitir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo colocou dentro de nós. A incapacidade humana realmente atrapalha, mas tudo aquilo que o pregador não foi capaz de dizer, fala com Teu Espírito agora. Fala, Senhor, dá certeza ao Teu servo, à Tua serva, de que o Senhor está com ele, está com ela. Ah, Senhor, faz valer a Tua promessa, faz valer o Teu pacto na vida desta pessoa. Ensina esta pessoa como profetizar a respeito dela mesma. Dá para esta pessoa autoridade espiritual para falar e assim acontecer infalivelmente. Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, dá autoridade espiritual agora, para que essa pessoa profetize com verdade, para que ela fale a respeito dela mesma e assim aconteça para a glória do Teu nome. Nós não estamos neste mundo para passarmos desapercebidos, mas nós queremos deixar o nosso rastro aqui na terra, Senhor. Nós queremos deixar a nossa lavoura aqui na terra. Nós queremos deixar a nossa marca neste mundo. Meu Deus, então faz a Tua obra agora. Nós estamos totalmente dependendo de Ti. A nossa capacidade vem do Senhor. Nós não somos nada, mas em Ti somos mais do que vencedores. Nós não podemos nada, mas em Ti podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Ah, Pai, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus dos mistérios. Nós todos somos obra das Tuas mãos. Nós queremos mostrar a Tua glória na nossa vida. Nós queremos viver a Tua glória. Pai, nós queremos que o mundo olhe para cada um de nós e veja que realmente o Senhor está conosco e que o Senhor nos abençoa e que o Senhor assim faz para a glória do Teu nome.
Nós queremos viver pela fé. Nós não somos homens e mulheres fingindo que cremos, mas nós queremos viver pela fé. Nós não vamos recuar por nada. A nossa fé está no Senhor. E nós sabemos que tudo na tua mão prospera. É impossível fracassar. Meu Deus, o Senhor não conhece o fracasso. O Senhor é o Pai de toda a prosperidade. O Senhor é o Pai de toda a fartura. O Senhor é o Pai de toda a multiplicação. O Senhor é o Pai de todo o crescimento. O Senhor é o dono de todos os tesouros. O Senhor é o dono de todas as fontes, estejam elas nos céus ou estejam debaixo da terra. O Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor dá para aquele que te agrada. O Senhor diz: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor se agrada daquele que confia em ti. Então, meu Deus, dá para essa pessoa um coração novo, um coração que crê sem duvidar, um coração que não tem medo de nada, um coração que acredita. Ah, meu Deus, e honra a fé dessa pessoa. Faz a tua obra de uma maneira gloriosa. Pai bendito, nós estamos no deserto. Nós não queremos nada além deste deserto com a tua presença. Porque com a tua presença o deserto se transforma. Nós não estamos ambicionando jardins. Nós estamos querendo a tua presença no deserto. Queremos peregrinar nesta terra, mas junto contigo, Senhor. É isso que nos basta. E na tua presença a abundância, a fartura. E o Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e vida de verdade. Então faz agora, para a glória do teu nome. Senhor, nós não vamos fingir que somos crentes. Nós não vamos fingir que somos justos. Nós não vamos semear com mão enganosa. Nós vamos semear com mão verdadeira. Nós vamos semear onde ninguém semeia. Nós vamos acreditar onde ninguém acredita. Porque nós cremos que o Senhor é conosco. Então assim seja feito, ó Deus. Vamos começar a viver este milagre contigo.